boa tarde. A gente começa o giro desta sexta-feira trazendo o desfecho de um caso que ganhou enorme repercussão nos últimos dias, onde uma criança de 11 anos de idade, após ter sido estuprada, acabou engravidando. O aborto foi negado pela unidade de saúde, que exigiu uma decisão judicial, mas a juíza que estava responsável pelo caso negou o procedimento. Ontem, finalmente, o Ministério Público anunciou que ela pôde passar pelo procedimento. O Ministério Público Federal informou no começo da tarde desta quinta-feira que o procedimento de interrupção da gestação foi realizado na menina de 11 anos, impedida de fazer aborto após estupro em Santa Catarina. De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, o aborto aconteceu na quarta-feira. Em nota, o hospital informou que não dá informações sobre os pacientes em respeito à privacidade e porque o caso está em segredo de justiça. A advogada da família também não quis se pronunciar. Este mesmo hospital havia recebido recomendações do Ministério Público Federal para realizar o procedimento nos casos autorizados por lei, independentemente de autorização judicial, idade gestacional ou tamanho do feto. Em comunicado, o Ministério Público Federal informou que o hospital comunicou à Procuradoria da República no prazo estabelecido que foi procurado pela paciente e sua representante legal e adotou as providências para a interrupção da gestação da menor. O procurador que agrediu a chefe é preso em São Paulo. Está preso o procurador Demétrios Oliveira de Macedo, que espancou a chefe dele, a procuradora-geral de registro no interior paulista. A Polícia Civil prendeu Demétrios no início da manhã em uma clínica psiquiátrica em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, e disse que a família o internou. 3 mulheres cumpriram mandado de prisão, uma delegada, uma investigadora e uma escrivã. A delegada Ivalda Aleixo perguntou se o procurador estava arrependido. Você está sendo preso por isso, está arrependido? Ele disse que não sabia responder. Os policiais levaram o procurador para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em São Paulo e o indiciaram por agressão e injúria. Demétrios Oliveira foi levado para fazer exame de corpo de delito, depois passou pela audiência de custódia. Uma juíza analisou o caso e concluiu que a prisão cumpria todos os requisitos legais. A juíza manteve a prisão preventiva decretada pela comarca de registro e o procurador foi encaminhado para um centro de detenção em Guarulhos, na Grande São Paulo. Desembargador maranhense manda soltar Milton Ribeiro. O desembargador maranhense Ney Belo Filho, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, concedeu liminar nesta quinta-feira e cassou a prisão preventiva do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e dos outros 4 presos na Operação Acesso Pago, da Polícia Federal, que apura irregularidades na liberação de verbas da pasta. A decisão atende a um habeas corpus apresentado pela defesa do ex-ministro. Mais cedo, o desembargador plantonista Moraes da Rocha tinha rejeitado o mesmo pedido, alegando que a defesa não tinha apresentado os documentos que evidenciavam constrangimento ilegal na prisão. Milton havia sido preso na quarta-feira em uma operação que investiga a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do MEC. Foram presos, além dele, os pastores Gilmar Santo e Arilton Moura, o advogado e ex-assessor do MEC, Luciano de Freitas Mussi, e o ex-assessor da Prefeitura de Goiânia, Helder Bartolomeu. Show da cantora Joelma é cancelado no município de Raposa após recomendação do Ministério Público. O evento seria promovido pela Prefeitura e estava marcado para acontecer no dia 29 de junho no Viva da Raposa. O cancelamento da apresentação foi feito após uma recomendação do Ministério Público do Maranhão, que alegou no pedido de cancelamento os altos custos aos cofres públicos municipal. O Ministério Público revelou que os custos com a apresentação estavam estimados em R$ 867 mil. O valor seria remanejado de custos com áreas da saúde para cumprir despesas com as festas juninas. Além da apresentação de Joelma, o Ministério Público também recomendou o cancelamento das demais atrações artísticas que iriam se apresentar no evento. O contrato para a promoção do show foi firmado entre o município de Raposa e a empresa Ed J. da Silva Eireli. Em nota, a empresa responsável pelo show informou que o show de Joelma custaria somente R$ 160 mil e que o valor seria pago integralmente com verbas aportadas pelo Estado do Maranhão por meio do Programa Estadual de Incentivo à Cultura. Suprema Corte dos Estados Unidos decide a favor de direito ao porte de armas em público.
A Suprema Corte dos Estados Unidos determinou nesta quinta-feira que os americanos têm o direito fundamental de portar armas de fogo em público de forma não ostensiva, em uma decisão histórica que deve impedir os estados de restringir as pessoas que portam armas. A decisão que ocorre no momento em que o país enfrenta uma onda de tiroteios e massacres com armas de fogo derruba uma lei de Nova York que exigia permissão para portar uma arma de fogo em público, ainda que guardada. A Suprema Corte considerou as restrições do estado de Nova York inconstitucionais. A ação julgada foi apresentada por 2 homens cujo pedido para permissão do porte de arma para legítima defesa havia sido negado. Seus recursos foram rejeitados pelas instâncias inferiores e a Suprema Corte concordou em avaliar o caso. A decisão de 6-3, com os juízes conservadores do tribunal formando a maioria e os juízes progressistas votando contra, entende que a lei do estado de Nova York, promulgada em 1913, viola o direito de uma pessoa de manter e portar armas, garantida sob a 2ª emenda da Constituição do país. Ela requer que quem solicitar uma licença para portar uma arma de fogo fora de casa estabeleça uma justa causa. O requisito da causa justificada de Nova York para portar arma em público viola a 14ª emenda, ao impedir que os cidadãos cumpridores da lei com necessidades comuns de autodefesa exerçam seu direito da 2ª emenda de manter e portar armas em público para autodefesa. A decisão trata-se de uma vitória histórica aos defensores dos direitos das armas. Como foi bem citado na reportagem, o país enfrenta uma onda de violências e massacres. Não sei se de verdade armar a população vai resolver o problema. O nosso Giro de Notícias fica por aqui e a gente se encontra na segunda-feira. Um ótimo final de semana para você e até lá.